Olá, quinto ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E a nossa aula de hoje será muito importante porque será uma aula introdutória, tá bom? A partir de hoje nós começaremos a estudar o nosso conteúdo novo. E o nosso conteúdo, novo será os primeiros núcleos populacionais, ou seja, nós vamos entender como se deu, como aconteceu a organização das primeiras aldeias, das primeiras comunidades existentes em todo o mundo, tá certo? Bem, para bem iniciarmos, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e analisem a página 44 e 45. Tá bom? Aqui na página 44 e 45 tem a imagem de uma cidade muito antiga, tá certo? E umas perguntinhas aqui de vamos conversar. Essas perguntinhas, 1 e 2, tia Denise não quer que vocês respondam. Tia quer apenas que vocês leiam e façam uma reflexão, tá certo? Então, vamos iniciar aqui com a nossa explicação de como se deu os primeiros núcleos populacionais. Bom, para iniciar, uma coisa a gente já sabe, que os homens lá na pré-história, bem lá no início, eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa. Então, para que de fato houvesse a construção e a formação de aldeias, de núcleos populacionais, foi necessário que o homem mudasse completamente de vida, ou seja, ele deixasse de ser nômade e passasse a ser sedentário. Então, uma coisinha importantíssima que você precisa saber. Só começou a existir os núcleos populacionais a partir do momento que os grupos humanos deixaram aquela vida nômade e passaram para a vida sedentária. E como nós já sabemos, isso ocorreu no período neolítico, que foi aquele período que veio à frente do período paleolítico. Então, nesse período, houve aí a formação dos primeiros núcleos populacionais, ou seja, das primeiras aldeias, tá certo? E um fator importantíssimo, aliás, 2 fatores importantíssimos que contribuíram para esse sedentarismo, e para a questão da formação desses núcleos populacionais, foram a agricultura, que vocês não podem esquecer, tá bom, meus amores? A agricultura e também a criação de animais. Então, vejam só, essas 2 atividades aqui, a agricultura, que a gente já sabe que é o cultivo da terra, e a criação de animais, contribuíram de forma importantíssima na questão da formação desses primeiros núcleos. Porque, como nós vimos, antes, aqueles grupos humanos, eles não tinham ali um alimento fixo, um alimento produzido por eles mesmos, então eles precisavam ficar se mudando para poder buscar esse alimento. A partir do momento que eles puderam produzir o seu próprio alimento, eles tinham uma segurança de permanecer naquele mesmo local, porque não ia ter mais aquela preocupação de sair procurando alimento, tá certo? Então, quando eles começaram a se fixar, é claro que eles precisaram construir as suas próprias moradias. E aqui, pessoal, essas moradias nesse período foram importantíssimas e até hoje são. Nesse período, as moradias elas tinham principalmente 2 funções: abrigar as pessoas, aqueles grupos, abrigar, proteger, protegendo contra animais ferozes, protegendo contra o sol, protegendo contra o frio. E além, dessa função de abrigar, as moradias tinham também a função de armazenar. Professora, armazenar o quê? Armazenar o excedente de alimentos.
ou seja, o que sobrava. E esse armazenamento era importantíssimo, porque quando chegava em um período de escassez, né, um período, por exemplo, de seca, eles tinham ali o alimento guardado, que era o que ia manter eles até voltarem à atividade da agricultura. Então, as moradias aqui nesse período foram importantíssimas. E mais um detalhe, eles eram espertos, sempre construíam as suas moradias próximas às áreas de cultivo, ou seja, as áreas ali que eles plantavam. Claro, para facilitar a sua vida na questão da proximidade das plantações, o que favorecia bastante para a questão do cuidar das plantações, tá? Então, não esqueçam aí a função e a importância das moradias, tá certo? Bom, pessoal, e com a construção dessas moradias, se deram, claro, a formação também das primeiras aldeias. Nessas primeiras aldeias, a gente costuma dizer que eles tinham deveres e direitos comuns, ou seja, eles compartilhavam alimentos, eles compartilhavam aquele espaço e eles compartilhavam também suas próprias ferramentas, tá certo? Então aqui, né, era um período onde em cada aldeia eles viviam de forma harmoniosa, compartilhando tudo para facilitar a questão da sobrevivência desses grupos. E nessas aldeias aqui também, né, ao longo dos tempos, foram surgindo diferentes ofícios, além da agricultura, né, e também o da criação de animais. Foram surgindo, por exemplo, o comércio, só que o comércio era por meio da troca. Ainda não existia uma moeda, não existia dinheiro. Então, eles trocavam alimentos, trocavam coisas. O artesanato, né, que foi importantíssimo. Então, ao longo desse período, nessas primeiras aldeias aqui, foram surgindo esses diferentes ofícios, tá certo? Aqui eu destaquei para vocês uma cidade muito antiga, que é chamada de Satal-Uyuki. Essa cidade aqui, ela é considerada uma das cidades mais antigas e até hoje aquele lugar, aquele local onde ela existiu, é estudada. E isso para se descobrir mais e mais sobre a realidade dos povos que viviam lá, tá certo? Olhem, abram aí, por favor, no livro de vocês, na página 46. Aqui na página 46, além do texto, que depois eu quero que vocês leiam, tem também a imagem, né, de arqueólogos trabalhando, né, no local onde existiu aqui essa cidade. Esse trabalho é muito importante para assim poder nos passar uma história mais verdadeira, né, baseada nos vestígios que são encontrados. E como nós já estudamos, essas primeiras aldeias aqui, elas surgiram principalmente, né, inicialmente, em uma região chamada de Mesopotâmia. Eu tia Denise coloca aqui para vocês lembrarem, tá? Que nós já estudamos. E também no Egito, tá? Essas cidades aqui, aliás, essas regiões aqui, Mesopotâmia e Egito, foram uma das primeiras regiões a serem ocupadas, porque todas duas têm a presença de rios. Como nós já vimos, a Mesopotâmia, né, era uma região que ficava no meio de dois rios, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. E o Egito tinha um rio que cortava ele todinho, que era o rio Nilo. Ainda hoje existe, na verdade, né? O rio Nilo. Então, por essas características, pela presença dos rios, os primeiros núcleos populacionais se deram aqui nessas regiões. Porque, como nós já vimos, né, esses rios eram importantes, principalmente para a questão da agricultura e também para a questão do abastecimento de água, tá certo? Então agora, para concretizar bem o conteúdo, eu quero que todo mundo faça a leitura do textozinho da página 46, tá certo? Que é baseado no que tia Denise explicou aqui hoje para vocês. Então façam a leitura do texto e grifem as partes com marca-texto do que vocês acharem mais importante, tá certo? Agora nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior e no final do vídeo, tia Denise vai deixar a atividade de hoje para vocês fazerem sozinhos, certo?
Então, vamos lá para a nossa correção. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa correção da atividade da aula anterior. Abra o seu livro na página 40 e 41, pegue o seu lápis e a sua borracha para poder você acompanhar bem a correção. A página 40 se iniciava pela quinta questão, que dizia o seguinte: como os rios favoreceram a fixação de grupos humanos em um determinado local? Dê exemplos. Os rios foram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e da sedentarização. No caso do Rio Nilo, por exemplo, as cheias tornavam os terrenos mais férteis, possibilitando a fixação da população e a cultura agrícola, claro, do povo egípcio. Aqui, tia Denise deu para vocês o exemplo do Rio Nilo, mas se você tiver aí na sua questão também dado o exemplo do Rio Tigre e do Rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, também está correto. Sexta questão. Observe as imagens e complete as lacunas das sentenças a seguir. Vamos aqui para a letra A primeira imagem. Parte de vila há cerca de 5.000 anos, descoberta no sítio arqueológico de Skara Brae. Aqui, pessoal, nessa primeira imagem, nós vamos observar aqui bem ela e responder a letra A, completar as lacunas da letra A. Durante o período neolítico, a construção de aldeias e assentamentos favoreceram a proteção contra perigos e o armazenamento de alimentos. Letra B. Pintura rupestre de bovinos do período neolítico, região de Tadrat Acacos, na Líbia. A domesticação das espécies animais estimulou o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e favoreceu a produção de alimentos e outros itens, como couros e tecidos. Feita a página 40, agora vamos para a oitava questão, na página 41. Leia as sentenças a seguir e assinale a alternativa que indica apenas elementos que fazem parte da cultura material. Então, olha, pessoal, veja só. Aqui está pedindo para a gente marcar a alternativa. Então, é apenas uma questão. Vamos ver o que diz as alternativas. Letra A. Músicas e instrumentos de caça. B. Enfeites e festas tradicionais. C. Edifícios e tradições orais. D. Instrumentos musicais e vestimentas. E. Lendas e vestígios de centros cerimoniais. Então, aqui nós assinalamos a letra D, né? Porque faz parte da cultura material, instrumentos musicais e vestimentas. Nona questão. Observe as imagens e responda às questões. Então, nós temos aqui duas imagens. Placa com inscrições hieróglifas egípcias e parte de escrito pictógrafo maia. Então, aqui nós temos a representação de dois tipos de escrita. A escrita egípcia e a escrita maia. A partir da observação, nós vamos responder as questões a seguir. Letra A. O que estes tipos de escrita têm em comum? Essas duas escritas antigas têm como base os símbolos, em vez de letras que formam palavras. Então, assim como nós vimos na nossa aula anterior, essas duas escritas, a escrita egípcia e a escrita maia, era feita por meio de símbolos que significavam palavras e não era utilizado ainda as letras. B. Por que a escrita pode ser considerada importante para a cultura material de um povo? Explique. Porque, além de fazer parte da identidade e da memória de um grupo, permitem registros de informações, hábitos, informações, modos de pensar, sendo parte também da cultura de muitas sociedades. Então, pessoal, a escrita ela é importante porque a partir dela são realizados
registros importantíssimos sobre o cotidiano de determinado grupo humano. Bom, pessoal, após a realização da correção e após a aula com a explicação do conteúdo novo, eu quero que vocês realizem a atividade do livro nas páginas 43 e 47. São atividades bem simples, tá certo? Então, respondam. Após você responder, fotografe e envie novamente aqui pela plataforma, tá certo? Tia Denise estará aguardando a sua atividade. Essa foi a nossa aula. Bons estudos a todos, uma boa atividade e até a nossa próxima aula de História.